Rapaziada, grupo K finalizado, grupo de Portugal, que na verdade é o grupo de Colômbia. Colômbia aí que ganhou os 3 jogos, entre aspas. Na verdade empatou o último com Portugal, mas cara, merecia muito ganhar esse jogo. Fez um bom jogo contra Portugal. Vou comentar depois ali de Congo e Uzbequistão, que eu vi um pouco mais lances do que o jogo inteiro em si. Mas, cara, a Colômbia começou muito bem, pressionando, criando chances. Foram muitas chances criadas. Acho que se tem um defeito para a Colômbia foi a falta de objetividade, não nem objetividade, a falta de letalidade frente ao gol para fazer o gol e, cara, não depender daquele gol anulado que eu não vou falar nada, né? Mas sei lá, eu não entendi muito bem por que foi anulado, porque eu não vi a linha. Eu não sei se mostrou no jogo e eu não vi. Aí eu fui ver nos melhores momentos, também não mostrou a linha. Enfim, fica aí, né? Fica aí o questionamento. Mas Portugal, de qualquer forma, sendo derrotado ou não, não iria ser desclassificado. Iria passar em segundo ainda, inclusive, não mudaria absolutamente nada. Porque criou saldo contra o Uzbequistão, né? E esse saldo, querendo ou não, foi importante agora. Porque mesmo com a derrota, não sairia nem do segundo lugar. Mas ninguém esperava que o Portugal fosse brigar por esse segundo lugar, né? A gente esperava que Portugal fosse brigar pelo primeiro. E, desculpa, não brigou. Teve esses 25 minutos iniciais de pressão da Colômbia. Veio a parada para ir da atração, que a gente sabe é uma nova coisa nessa Copa e talvez venha aí para algumas competições. A gente não sabe se para todas, né? Mas para algumas com certeza. E muda o jogo, cara. Muda o jogo, tem que ser dito. Porque Portugal voltou outro para essa segunda metade, para esse segundo quarto do jogo, né? Para essa segunda metade de primeiro tempo. E pressiona e cria chances e tem algumas ali arrancadas pro ataque. E chega a levar perigo, tá? Mas vai pro segundo tempo em 0-0 ainda. E aí, cara, Portugal tem uma chance ou outra, claro, mas o jogo é colombiano. Não tem outra. James Rodrigues, John Arias, Luiz Dias, o Luiz Soares, todos criando chances, finalizando, fora da área, dentro da área, cruzado, de tudo quanto é jeito, e o gol não saía. Bem verdade que o Diogo Costa fez várias defesas, fez uma ou duas ou até três ali bem difíceis, sendo sincero, e foi um dos responsáveis por manter esse empate. E assim, cara, a Colômbia fez um grande jogo, merecia essa vitória, merecia esse 1-0. Não veio, mas terminou em liderança no grupo, enfrenta um adversário acessível, acho que dá para passar tranquilamente pela Gana. E, claro, fica um pouco complicado ali porque numas possíveis quartas de final, acho que enfrenta a Argentina, se eu não estou enganado, né? Eu não sei quem eles enfrentam antes, nas oitavas, eu não olhei a chaveamento ali do lado da Colômbia. Mas enfrenta a Gana nesse primeiro embate. E, cara, dá para passar tranquilamente. Claro que Gana tem um time ali defensivamente organizado, mas eu não vejo como impossível, não. Para a Colômbia, na verdade, eu acho bem acessível até pelo futebol que vem demonstrando. Tem uma grande estrela que é o Luiz Dias, tem um time bem montado, bem estruturado, da zaga ao ataque muito bem organizado. E, cara, falando mais sobre Portugal, a verdade é que decepcionou, cara. Decepcionou total, assim como a Espanha. 5 pontos para cada aí, só que para Portugal saiu mais caro, né? Porque terminou aí em segundo lugar e passando se eu não me engano, agora eu não tô lembrando quem é. Eu não tô lembrando quem vai enfrentar Portugal nos 16 avos de final, se eu lembrar aqui eu comento, mas eu sei que nas oitavas pode pegar a nossa querida Áustria. E aí, meus amigos, né? Sei não, viu? Não sei não. Assim, né? Pega a Espanha e a Espanha pega Portugal. Os dois se embananaram aí, mas a Espanha não tem nada a ver com isso, porque passou em primeiro. Mas assim, tem tudo pra ser um dos piores jogos que eu já vi na minha vida, porque, cara, o futebol que essas duas seleções apresentaram na fase de grupos é um negócio tenebroso. Assim, é decepcionante. Fizeram uma goleada ali na segunda rodada, num time mais fraco do grupo, e de resto não conseguiu jogar bola contra ninguém. Tudo bem que os dois times jogam em defensiva, isso é verdade. Os dois times que eles empataram jogaram em defensiva contra eles. Sim, é verdade. Mas, cara,
desculpa, se você tem Yamal num time, aí tem Cristiano Ronaldo no outro, aí tem Vitinha no time, aí tem o Pedri no outro, tem o Nico Williams, aí no outro time vai lá tem Bruno Fernandes, tem Rafael Leão, tem o João Neves, aí no outro vem pro outro lado tem Rodri, tem o Oyarzabal, que é um pouco mais underground, mas também é um bom jogador. Cara, desculpa, não dá pra você ficar falando que jogaram na defensiva. Pô, isso é beleza, um jogo ou outro você, no jogo do Cabo Verde, por exemplo, terminar 0x0, mas aí vinha, ganhava da Arábia Saudita bem, ganhava de Uruguai bem, beleza. É porque a Espanha ganhou de Uruguai ainda, né? Tem essa questão. Que na verdade eu falei, talvez eu tenha falado que a Espanha terminou com 5 pontos, mas é porque na minha cabeça estava que eles empataram. Mas a Espanha ganhou com um gol cagado, tá? A verdade é essa. Portugal nem isso conseguiu, porque a Colômbia é 1000 vezes mais competente que o Uruguai nessa Copa. Então, Portugal passou mal, cara, pra Colômbia, e possivelmente no mata-mata eu apostaria que seria eliminado, sinceramente, para um time como a Colômbia. Então, assim, eu acho que a Espanha ainda leva um pouco de vantagem, mas não é nada demais também. Num jogo entre os dois, nas oitavas de final, que provavelmente deve acontecer, apesar das duas seleções terem iniciado bem mal essa Copa do Mundo, nessa fase de grupos. Devem chegar nas oitavas, devem passar dos seus primeiros adversários. Mas é Copa do Mundo, tudo pode acontecer e não tem bobo em mata-mata de Copa do Mundo, então vale ficar de olho nessas duas seleções aí que, cara, antes do começo da Copa estavam como cotadas para favoritos, pô. E desculpa, não estão fazendo jus, pelo menos até o momento. As únicas que estão cotadas como favorita e fazendo jus até o momento é França e Argentina. E aí eu não coloco o Brasil nessa corrida porque o Brasil não é cotado como favorito ao ganhar o título. Pelo menos globalmente, né? Óbvio, aqui a gente no Brasil, a gente sempre tem expectativa, sempre acredita e tudo mais, e eu continuo acreditando e acho que a gente vai ganhar. Mas, globalmente falando, França e Argentina são mais favoritas, né? Pelo boca a boca. Mas enfim, cara, falando rapidamente sobre a partida do Congo, começou perdendo e fez uma virada importante, porque senão não se classificaria. E, cara, o Uzbequistão também não, então não era vitória nem... Assim, óbvio que o Uzbequistão é bom porque é estreante em Copa e estaria fazendo sua primeira vitória aí, seus primeiros pontos, somando seus primeiros pontos em Copa do Mundo, mas, cara, querendo ou não, né, muito mais importante para Congo, fez jus. Tem um bom ataque o Congo, cara, e uma boa defesa também, vacilou ali no primeiro gol, teve um erro ali de posicionamento e tudo mais, mas tem uma boa defesa, tem um bom ataque também. Acho que falta um pouco mais de articulação entre o meio ali para linkar esses dois setores de campo, para ter uma transição um pouco melhor. E, assim, enfrenta... Cara, agora eu não vou lembrar também. Mas, enfim, se eu não me engano, enfrenta uma grande seleção. Tô tentando lembrar se é a Inglaterra. Mas acho que não. Enfim, mas passa aí, deve cair nas 16 avos de final, mas já é um grande feito para a República Democrática do Congo, que empatou com uma grande seleção que é Portugal, aí perdeu para a Colômbia apenas por um gol, tá? E ganha do time mais fraco do grupo, que é o Uzbequistão, que infelizmente, assim, é um time frágil, não tem o que falar. Apesar de ter demonstrado um pouco de competitividade ali contra a Colômbia ainda assim mostrou-se superior. E aí contra Portugal foi amassado completamente. E contra a República do Congo até começou ganhando, mas já eliminada. E pouco fez para impedir o Congo de virar e levar esses pontos para casa e se classificar para esses 16 avos de final. Mas enfim, cara, tá aí mais um grupo que tem 3 classificados, mais um grupo que eu acertei? Não, óbvio que não. Todo mundo colocou Portugal em primeiro, a verdade é essa, gente, vamos aceitar isso. Poucos colocaram a Colômbia em primeiro. Devia ter colocado, cara. Devia ter confiado mais nos sul-americanos, mas não foi dessa vez. Então aí 6-5 para os grupos errados. Eu preciso acertar o último para terminar pelo menos empatado. Mas é isso. Vamos ver o que acontece nesse último grupo aí de Inglaterra, Croácia, Panamá e... Meu Deus, esqueci o outro. E Gana, claro, Gana. Mas chegando mata-mata de Copa, hein?